Olá a todos, olá a todas. É com muita alegria que iniciamos mais um conteúdo de língua portuguesa. Eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor da rede pública de ensino da Prefeitura da Vitória de Santo Antão e começaremos hoje a falar e a tratar sobre os textos instrucionais, não é? Todos os dias, diariamente, a gente se depara com instruções, seja no trânsito, quando a gente pega a estrada, né? Seja em casa, para preparar uma receita de bolo, ou seja, para montar ou desmontar aquele aparelho doméstico, né, eletrodoméstico que precisa de um reparo, que precisa de uma limpeza, ou até que precisa de uma montagem, né? Então vamos lá para os textos instrucionais. Eu antes quero ler para vocês aqui os objetivos de aprendizagem, que eu considero que sejam condições indispensáveis, né, para essa aula. Vamos lá, vamos a elas. Vamos a eles, não é? Os objetivos de aprendizagem. Primeiro é reconhecer os gêneros textuais que carregam esses textos instrucionais. É importante demais que a gente identifique que textos são esses. E, em seguida, distinguir conceitualmente, né, o que é verbo. Por que eu trouxe essa classe gramatical verbo? Porque o verbo é uma classe gramatical predominante, né, nesse tipo de texto instrucional. E especialmente no seu modo imperativo. E por último, estimular o hábito da leitura dos textos instrucionais. Eu digo estimular porque normalmente temos por mania, não é? Por tradição, não ler os textos instrucionais. A gente faz as coisas muito na base, não é? do vamos lá que vai dar certo. Então, quando a gente compra um aparelho de celular, muitas vezes a gente não se apropria, não é? Dos modos de uso desse aparelho e acaba por muitas vezes danificá-lo sem saber o manuseio adequado. Acontece isso também na cozinha, né? Às vezes a gente quer dar uma de mestre cuca ou aquela avó muito exímia, né? Muito habilidosa na cozinha e a gente não tem muitas vezes a experiência que a nossa avó tem. Então acabamos por incorrer em alguns equívocos, né? Eu quero trazer também as habilidades, não é, da readequação curricular aqui, que a primeira é a seguinte, é localizar informações explícitas em textos instrucionais. Depois, reconhecer as principais informações de textos instrucionais, tomando como referência os elementos constitutivos de cada gênero textual. Também, inferir o sentido, não é? Entender e compreender o sentido de uma palavra ou expressão, considerando sempre o contexto em que ela foi usada. E, por último, reconhecer o tipo de linguagem utilizada pelos textos instrucionais, entendendo sua importância para a comunicação das informações. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um texto instrucional, né? Os textos instrucionais eles estão muito presentes, como eu disse, né, em nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Então, vamos lá ver, digamos, de maneira mais detalhada, o que vem a ser cada um, ou seja, esse tipo, né, de texto instrucional e onde podemos encontrá-lo, né, identificá-lo. Então, lendo aqui, a gente encontra o seguinte, você já ouviu falar em texto instrucional? Aposto que sim, não é? Mesmo que não esteja lembrando deste nome. O texto instrucional é uma modalidade textual que tem como principal característica a informação, ou seja, a finalidade é dar informação, não é? Para que a gente possa se orientar, não é? No uso, né? Ou nos usos de determinados objetos ou no manuseio de determinada coisa. Ou seja, este texto nada mais é que um texto que passa informações, né? De modo que instrua o leitor a fazer algo. Desse modo, ele é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como uma maneira certa de fazer algo, quanto para montar um móvel, por exemplo. Então eu vou trazer aqui para vocês daqui a pouco exemplos, né, de como, né, exemplos bem comuns desse tipo de texto, né, que vai de uma receita de culinária a manuais, né, de instruções, guias de cidade, regras de jogos, folhetos explicativos, instruções de remédio, a bula de remédio, né, então como manusear um eletrodoméstico, folhetos explicativos, entre outros. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma ilustração, uma fotografia de alguém aqui que está montando um berço, não é?
Tem um rapaz aqui que está montando um berço, essa é uma imagem meramente ilustrativa, né, licenciada, tá? E ele está montando um berço, mas veja que ele não recorreu àquela forma tradicional do manual do berço. Ele foi para a internet e seguramente ali ele está assistindo a um vídeo, né, no YouTube, que normalmente a gente faz hoje, né, que é recorrer às tutoriais. Por quê? Porque as tutoriais elas demonstram o modo de fazer de determinada tarefa, o que facilita demais. Às vezes as pessoas não querem ler, querem ganhar tempo, e o vídeo ele é muito mais carregado, né, de informação, porque além das palavras, ele tem ali também as imagens. Tá? Então, isso aqui é uma modalidade de texto instrucional, está passando uma instrução, ok? Nós temos aqui também, olha, o manual do veículo que orienta sobre o uso e a vida útil de seus componentes. Quando a gente lê o manual do veículo, a gente sabe quantos litros, por exemplo, de combustível, de gasolina, né, se o seu carro for a gasolina, ele comporta. Você sabe a periodicidade, ou seja, o tempo em que você precisa trocar o filtro de óleo, o filtro de ar, o filtro de combustível, as pastilhas de freio, tá? Quando você precisa colocar, reparar, né, e observar no reservatório de água, né? Porque o carro ele não só é colocar combustível e sair por aí, tem todo um manual, né, de instrução. E os pneus também, né? A calibragem do pneu, se você vai pegar uma estrada, uma autoestrada, se você vai pegar uma estrada de barro, ou seja, um terreno, né? Então a calibragem altera. Os pneus traseiros têm uma calibragem geralmente diferente dos pneus dianteiros. Então tudo isso tem um objetivo de informar o condutor, não é? Que dirigir um veículo não é simplesmente você entrar numa autoescola, fazer aqueles exames, passar naquele exame e aí sair conduzindo o carro pela estrada. Você precisa, de fato, ter esse conhecimento, inclusive numa eventualidade de um incêndio, né? A maneira como você utilizar o extintor. Né? Nós temos outro exemplo aqui que é a bula de remédio, que traz a posologia. O que é isso? É o modo, não é, como deve ser administrado aquele medicamento, ok? São as instruções sobre a administração daquele remédio, né, daquele fármaco para o paciente, ok? Então, muitas vezes as pessoas se automedicam, né, tomando nem como referência a bula. Não, vou tomar um analgésico aqui de todo jeito e às vezes causa problema. Por quê? Porque primeiro você, para tomar uma medicação, você precisa ter como parâmetro o receituário médico, porque é o profissional habilitado para fazê-lo. E ainda assim é importante que você confira essa posologia, ou seja, essa maneira de administrar a medicação, né, lendo a bula. Porque temos casos, muitas vezes, do médico ter uma falha, né, ali, e aí ele passar uma informação que, às vezes, uma dosagem a menos, uma dosagem a mais, e aí pode não surtir o efeito desejado, tá? Nós temos aqui também objetos pedagógicos. Veja aí que temos um professor, né, em que ele está explicando como é que funciona o encadeamento, né, dos DNAs. Eu não sou um profissional da biologia, eu não sou um profissional da genética, mas aí a gente observa que tem um objeto pedagógico e esse objeto pedagógico ele serve exatamente como uma espécie de tutorial, como uma espécie de objeto instrucional para dizer como é que funciona esse encadeamento do DNA, né? Então eles auxiliam para explicar como acontece ou funciona determinado fenômeno. Isso aqui é um tipo de texto também, gente, instrucional, tá bom? O texto não só é aquele que tem ali, tá cheio de palavras. Eu tenho um texto verbal, né, que tem as palavras, e eu tenho um texto icônico ou texto não verbal, que não tem palavras, ele tem imagens. Texto icônico quer dizer isso, texto que não tem palavras, ok? Ele não contém palavras, mas ele contém imagens. Esses são os recursos.
Nós temos aqui o dicionário também, olha, tá aqui os dicionários, tem um errozinho aqui de digitação, mas só foi um erro de digitação, tá? Então os dicionários, eles explicam o significado das palavras, portanto, eles orientam sobre os seus usos. Então é um manual, querendo ou não, de instrução sobre os verbetes de determinado idioma, de determinada língua, ok? E verbete aí tomamos como significado mesmo a palavra, né? Ok? Então, outro exemplo, né, são as receitas que dão, como eu falei lá no início, que dão passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo ou uma torta, etc. Né? Então, assim, necessita-se dos textos instrucionais para realizar algumas tarefas. Quanto à linguagem, é importante que se diga, é sempre utilizada a função apelativa. Eu estou sempre aí apelando, e para eu apelar, não é, eu vou recorrer a uma classe gramatical conhecida que é o verbo, né? Então, o texto, ele tem que ser objetivo e claro. Eu não estou aqui escrevendo poesia, em que há subjetividade, em que eu entendo de um jeito e você entende de outro. Eu estou escrevendo aqui um texto instrucional, ele tem que ser claro e objetivo. Além disso, os verbos, né, que são empregados, eles devem estar no modo imperativo, são aqueles verbos que indicam o quê? Uma ordem, que indica uma sugestão, ou que indica um pedido. Eu digo, feche a porta, menino. Então ali eu estou indicando uma sugestão, eu estou sugerindo, eu estou fazendo um pedido, né? Estou dando uma instrução, lave a louça, não é? Vista a roupa, calce o sapato. Então veja que os verbos eles estão sempre no modo imperativo. Então, quanto à linguagem, é sempre utilizada, como disse, a função apelativa, e aí sendo totalmente objetivo e claro, e os verbos são empregados no modo imperativo, porque é importante a maneira de induzir, ou seja, de levar o outro a seguir aquela orientação que eu estou trazendo, que eu estou dando, né? E utilizando o que aí? Recorrendo o quê? De um recurso muito importante nos textos argumentativos também, que é a persuasão. O que significa persuasão, então? É a maneira de dizer com autoridade, e aí não confunda autoridade com autoritarismo, né? Mas com autoridade é com conhecimento de causa, né? É dizer a alguém, provando por A mais B, que a pessoa deve fazer daquela maneira. E a pessoa se convence de que aquilo que ouviu está correto e replica, ou seja, faz. Por isso que a gente chama de texto persuasivo, ok? Então nós temos aí uma outra ilustração que são as receitas utilizadas na culinária, né? São um tipo de texto instrucional muito marcante. Veja que a moça aqui está recorrendo ao tablet, mas isso aí é apenas mudança do dispositivo. Poderia ser uma folha de papel, mas aí ela está recorrendo a um tablet, possivelmente para preparar ali um doce, uma torta ali, alguma coisa, né? Então, é um tipo de texto instrucional também. Então, eu trouxe aqui para vocês uma espécie de brincadeira para a gente fazer uma pipa, né? Então, eu quero que vocês confiram, né? Note os verbos que estão aí no imperativo e a função apelativa que falamos anteriormente. Trouxe uma pipa e aí a gente vai montar essa pipa. Agora, antes de dar essas instruções sobre a pipa, eu quero dizer a vocês que a gente mora numa região urbana, predominantemente urbana. E o uso da pipa, ou papagaio, como queiram, né? Quando eu era criança, eu usava muito a expressão papagaio, né? Então, ela deve ser utilizada com muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem fios de alta tensão, a gente tem motociclistas, né? A gente tem uma série de coisas, de cuidados que a gente precisa ter. Por quê? Porque a pipa ela pode causar acidente e até morte, ou seja, o mau uso, né? a má instrumentalização desse brinquedo, dessa brincadeira. Mas ela é uma coisa, dá uma sensação muito boa, né? Quem já empinou pipa sabe do que eu estou falando. Agora, ele precisa ser feito num lugar aberto, né? Ou seja, descampado, que não tenha fios, fiação elétrica, de internet, e que não tenha autoestrada ou até uma rua mesmo, para não causar acidente aos motociclistas ou ciclistas. E tem gente que inclusive passa cerol naquela linha, né? Ou seja,
moe o vidro ali e é extremamente perigoso, é crime inclusive, né? E os pais podem ser responsabilizados criminalmente por isso, inclusive, tá? Mas vamos lá entender como é que se prepara, como é que se faz uma pipa, tá? Instruções para se fazer uma pipa, ou papagaio, como queiram. Materiais para a confecção da pipa. Você vai precisar de 2 varetas de bambu ou de palha de coqueiro, não é? Então, a palha de coqueiro é mais comum aqui na nossa região, né? Então, a gente pega aquela palhazinha, aí tem aquele talozinho e a partir daquilo ali, a gente vai construir a nossa pipa. A gente precisa também de fita adesiva colorida, né? Que é para dar já uma personalização à pipa. Tesoura sem ponta, né? Não precisa de ponta, né? Papel de seda ou papel seda, né? O papel crepom ou seda para a rabiola, né? A rabiola, aquela parte né, que já está dizendo ali, é a rabeta mesmo, né? O fim da pipa, em que ela faz movimentos, né? Muito bruscos, né, no ar. E uma linha número 10, né? É importante essa linha número 10, é uma linha resistente exatamente para essa finalidade. E a pipa vai estar mais ou menos assim, olha, ela ainda precisa de acabamentos, ok? Precisa da rabiola ali, completar, tal. Então, vamos lá, como fazer, não é? Você vai recortar o papel de seda em forma de quadrado, com aproximadamente 30 centímetros. Depois, você vai colar um dos palitos na diagonal, não é? Você vai pegar de um lado a outro de maneira diagonal, para exatamente dar esse formato diagonal mesmo, né, do papel, em que imita o triângulo, né? Mas não é bem um triângulo, é como se fossem 2 triângulos colados ali. E você vai fazer um arco com o outro palito, colando, né? Você cola cruzando por cima do palito que já está colado ali, que já está fixo ali. Depois você faz 2 furinhos no lugar onde as 2 varetas se cruzam, né? Um furo de cada lado. E aí, gente, passe a linha pelos buracos e sem cortá-la, dê um nó, né? Amarre bem para fixar bem ali, para a pipa não soltar, né? Quando estiver no ar, né? Para puxar a pipa a partir desse nó. Então, esse nó é que vai servir exatamente para você segurar essa pipa, né? Por último, faça uma rabiola bem colorida, porque isso aqui também é o charme, né, do papagaio, da pipa, né? Você dá esse colorido quando está no céu, né? Fica muito bonito quando está nos ares. Então, com o papel crepom, né? Que é um papel extremamente leve, né? E aí é só cortar umas tiras de papel crepom colorido ou papel seda, cortem uns pedaços do papel e colhem num fio de linha e depois é só amarrar na pipa, na parte de baixo da vareta reta. Sua pipa está pronta para você, não é, brincar. Agora eu trouxe aqui uma brincadeira, que é uma brincadeira um pouco mais séria para vocês, tá certo? Que é fazer um soneto. Nas aulas anteriores eu passei 6 aulas falando sobre poema, né? O tempo todo falando sobre poema. E aí agora eu quero brincar com vocês como fazer um soneto. Vamos fazer um soneto? Observe a mesma regrinha, né? Os verbos no imperativo, o tom que é empregado no texto, né? O tom do eu lírico e a função apelativa, tá? Importante dizer que no poema a função predominante ali é a função poética. No entanto, eu estou trazendo aqui um texto do poeta pernambucano Carlos Pena Filho, em que ele faz uma brincadeira, né, muito interessante, né, de como fazer um soneto. O nome do poema é Para Fazer um Soneto, né? Então, é uma função poética, mas se lido de uma outra maneira, se a gente for pegar o pé da letra, pode ser uma função também apelativa, passa a ser também um texto também instrucional. Vamos ler. Para fazer um soneto. Tome um pouco de azul, se a tarde é clara, e espere um instante ocasional. Neste curto intervalo, Deus prepara e lhe oferta a palavra inicial. Aí, adote uma atitude avara, se você preferir a cor local. Não use mais que o sol da sua cara e um pedaço de fundo de quintal.
Se não, procure o cinza e esta vagueza das lembranças da infância. E não se apresse. Antes, deixe levá-lo à correnteza. Mas ao chegar ao ponto em que se tece, dentro da escuridão a vã certeza, ponha tudo de lado e então comece. Que beleza, né? Que coisa linda. Olha só, tome um pouco de azul, se a tarde é clara, e espere um instante ocasional. É como se ele dissesse, olha, para você ter inspiração para fazer o soneto, se prepara. Pega um pouco de azul, se a tarde for clara, e tu esperas aí um instante oportuno para isso. Neste curto intervalo, vai Deus preparar para ti uma palavra inicial para você começar o seu verso. Aí você adota uma atitude avara. Avara vem de avarento. Avarento quer dizer uma pessoa mesquinha, pirangueira, mas não é que ele queira que você seja pirangueiro não, gente. Aí o sentido de avaro é no sentido da construção poética, porque tem gente que quer escrever muito, colocar muitas palavras, jogar todas as emoções no texto. E aí você tem que ser econômico, né? Tem que ser cabralino no sentido de seguir as orientações e as lições do grande João Cabral de Melo Neto, escrever pouco e dizer muito. Por isso que aí, olha, aí adote uma atitude avara, se você preferir a cor local. Não use mais que o sol da sua cara, significa o seguinte, não use mais do que as suas próprias experiências, fale da sua realidade, não é? Do seu lugar. E um pedaço de fundo de quintal. Olha, o teu fundo de quintal ele pode ser universal, ele pode dizer muito sobre as outras pessoas, não é? E aí ele diz aqui, ó, se não, procure o cinza e esta vagueza. Se o dia não estiver tão claro, né, procure o cinza e esta vagueza das lembranças da infância. Aí você vai recordar, vai buscar na memória e não se apresse. Antes, deixe levá-lo à correnteza, essa correnteza das lembranças. Mas ao chegar ao ponto em que se tece dentro da escuridão a vã certeza, ponha tudo de lado e então comece. Então é isso, gente. Eu agradeço imensamente, né, que vocês tenham acompanhado até aqui essa aula, essa conversa, né, sobre os textos instrucionais. Peço e oriento que vocês pesquisem, estudem, consultem o seu professor, conversem com a sua professora e se dediquem, mas especialmente também se cuide, tá? Nesse momento ainda que estamos vivendo, um momento difícil, duro de pandemia, e até o próximo encontro. Um grande abraço.